Muito bom dia, são 8 horas mais 6 minutos agora. 8 horas 6 minutos, está começando Depois do Café, o rádio jornal onde Montes Claros é notícia, trazendo para você, é claro, as informações da manhã, as entrevistas, os assuntos mais importantes e também trazendo para você tudo o que acontece no mundo esportivo em Montes Claros, em nossa região, no Brasil e no mundo. Falei certo, né, Mazola? Tá certo. Vamos dar no nosso bom dia aos nossos convidados nesta manhã de hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. E é claro, nós vamos ter aqui a presença estamos tendo a presença do professor doutor Antônio Augusto Moura, que é arquiteto e urbanista, colaborador do CAU e diretor da Faculdade Santo Agostinho, para nos falar sobre uma ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A partir de amanhã na região nós vamos conversar sobre isso. Para falar sobre política, está aqui o nosso PC Almeida Júnior. Bom dia, PC. Bom dia, Nairlan. Bom dia, Mazola, professor Antônio Augusto, Cibele, que está aqui acompanhando nos nossos estúdios, e todos os nossos teleouvinternautas que estão aí acompanhando pela Vim TV, pela Estúdio 20 Rádio Web, Facebook, YouTube e etc. E a turma da live que já começou aqui. Então tá certo. Bom dia, Cibele. Muito obrigado pela sua presença aqui. Dia. Ela não gosta de falar, mas a gente... Bom dia. Aí tá certo. Paulo Mazola, você é a mãe de Ná do esporte. Moço, você tá acertando tudo, né, Mazola? Bom dia, Nairlan. Bom dia aos convidados. Bom dia aos nossos... falar os nomes da loteria. Bom dia aos nossos teleouvinternautas. Tô mitando nos palpites, né? Mitei nesse final de semana. Apostei no empate do Cruzeiro, na vitória do Galo, cravei, o resultado foi em cima, né? O PC foi 0-0, né, que ele pediu. Mas foi tudo bem, foi 2-2. É empate, né? Então é isso, né? Atlético continua na cola dos líderes aí do Brasileiro, Cruzeiro empata, quebrou esse jejum de gols, né? Não de vitória. Tinha uma turma, uns amigos meus bem contentes, né? Achando que... Mas no último lance, um balde de água fria aí foi jogado. E vai ter que falar uma coisa aí também, viu, Mazola? Sim. Sua análise, Rogério Ceni, que recentemente rejeitou o Atlético e assina com o Cruzeiro. E assina com o Cruzeiro. Eles vão falar, o início hoje da era Rogério Ceni no comando do Cruzeiro. E antes do professor ir embora, vai enquadrar ele. Também então, vamos, também como sempre. Beleza. Vamos ver como é que o professor acordou. Se vai ter precisa de alguma obra de engenharia para fazer pelo... Se a produção caprichou ou dependendo como é que foi, né? Vamos ver. Aqui, professor, dependendo como é que é, só vem uma vez. Só vem uma vez. A gente agradece e não volta. Muito bem. O Washington Fabiano Cardoso, meu grande amigo Ó, tá falando aqui, tá dando um ótimo dia pra gente, pra todos os ouvintes, e tá dizendo que Paulo Mazola é irmão de Weldon. Tudo a ver. Os dois são assim, ó. Muito parecido, né? Muito bem, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, o CAU-MG, vai fiscalizar as obras em andamento da região norte do estado e Vale do Jequitinhonha entre os dias 13 e 15 de agosto. Trata-se do projeto Rotas, que tem como um dos objetivos permitir uma maior segurança e qualidade nas obras mediante a fiscalização. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o programa Depois do Café o arquiteto e urbanista, colaborador do CAU, diretor da Faculdade Santo Agostinho, professor doutor Antônio Augusto Moura. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e tentando esclarecer um pouquinho dessa proposta que o CAU Minas Gerais está fazendo aqui na região, né, para a gente entender um pouco melhor sobre essa ação e sobre a questão da importância da contratação correta de um profissional de arquitetura e urbanismo. Estou aqui à disposição. Tá certo. Isso aí, pô. Derrubamos o senhor da cama, né, professor? Não, costumo acordar cedo. É tranquilo. Já deixei os meninos na escola, já estou a todo vapor. Então tá certo. E a gente já começa perguntando, né, professor, há quanto tempo foi criado, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e como é que ele atua? Tá, então vamos lá. Os arquitetos urbanistas até 2010, a gente fazia parte do CREA, né, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Mas era uma vontade muito grande, desde muito tempo, que nós tivéssemos um conselho próprio. Explicando por quê. Não que o CREA não fosse importante, mas em função de se juntar vários profissionais, nós nunca fomos maioria. Nós representávamos cerca de 30% do conselho. Né, os profissionais de arquitetura e urbanismo. Então, a partir desse momento que a gente era um número menor, nem sempre as decisões do conselho representavam o interesse da profissão. Aí, brigamos durante muitos anos para essa separação e, enfim, conseguimos, em 2010,
foi o último documento assinado pelo presidente Lula, a lei é de 31 de dezembro de 2010, que foi criado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, a partir de 2012, a primeira gestão foi eleita em 2011, e desde 2012, então, o CAU atua, né? Eu tive o privilégio de ser conselheiro da gestão fundadora de 2012 a 2015, fui reeleito 2015 e 2018, e agora estou só como colaborador, até porque já foram 2 mandatos, né? E aí a gente tem hoje em Minas Gerais o presidente, o Danilo Batista. Aqui de Montes Claros nós temos 3 conselheiras, na verdade, a conselheira Luciana Canan, que inclusive é coordenadora da Comissão de Ensino, e a Cláudia Alquimim, e a professora Andréa Vilela também, que é conselheira federal, representando as instituições de ensino. Então o CAU Minas Gerais tem, e o CAU BR tem representantes da cidade de Montes Claros, isso é muito importante. É importante. Antes que os comentários se apaguem aqui, nós vamos aproveitar, né, a nossa audiência para dar bom dia aqui para Milton Azevedo, falando de novas revelações do The Intercept Brasil. Ainda não vi, Milton. Cheguei direto para cá. Silvana Mameluque, bom dia, com alegria a todos vocês. Meu Galo vai bem. Samuel Nunes, Cruzeiro iniciou ontem sua recuperação no Brasileirão com 2 gols. Sonha. Também No Havaí, né? No com a constante Havaí. contratação de Rogério Ceni. Sim. E mandando bom dia para todos os jovens amigos. Professor Antônio Augusto, então o CAU, que você bem explicou aí, vai fazer a partir de amanhã uma grande fiscalização no norte de Minas, de 13 a 15. Qual que é o objetivo dessa fiscalização, professor? Então vamos lá, chama-se Projeto Rotas. Qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje? Minas Gerais, todos sabem, né? 853 municípios, o CAU é um conselho novo, que está começando, né? Está com 6 anos de funcionamento, então nós não temos ainda aquele braço enorme de fiscalização como a gente tinha quando éramos CREA, né? Quer dizer, o CREA tem as inspetorias. Isso que eu ia perguntar, professor, é importante esclarecer para o pessoal a diferença do CAU e do CREA, né? Tá, hoje então, como eu estava falando, o CREA representa o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E o CAU ficou com Arquitetura e Urbanismo, exclusivamente Arquitetura e Urbanismo. Existem outras que são abarcadas lá pelo CREA também. Mas aí a fiscalização, quer dizer, o CREA tem um costume de fiscalização, né, assim, que já é consolidado, eles têm as inspetorias. Nós temos apenas 5 escritórios regionais, estamos começando, é um conselho novo. Então a ideia do Projeto Rotas é exatamente circular pelo estado de Minas Gerais, né, com datas específicas, atendendo a situações específicas, algumas denúncias que o CAU recebe. Hoje a gente tem essa recepção por aplicativo, pelo e-mail, pelo site do CAU. Então, a gente recebe essas denúncias e essa fiscalização é organizada, esse projeto Rotas é organizado a partir desse caminho. Nós vamos estar aqui, né, o CAU vai estar aqui na região de 13 a 15, atendendo principalmente a parte lá do Vale do Jequitinhonha. Já estivemos aqui na região de Montes Claros há 3 meses atrás. Então existe um roteiro aí que vai passando pelo estado e tentando fiscalizar. A fiscalização é muito similar à do CREA, é importante esclarecer. Nós não vamos verificar questões específicas do município. É verificar se a obra tem profissional habilitado, responsável pela sua execução, e se os projetos que estão ali para serem executados foram devidamente feitos por profissionais adequados. Obviamente, se eu encontro uma obra que tem um projeto estrutural assinado por um engenheiro civil, automaticamente ela está de acordo, não é pelo arquiteto, mas está de acordo. A mesma coisa acontece no contrário. Quando o CREA chega numa obra e não existe nenhum documento assinado por um engenheiro, mas existe um documento assinado pelo arquiteto, a obra está ok. Até porque muitas das atribuições são sombreadas. É muito importante esclarecer isso. Então, algumas coisas são específicas do arquiteto urbanista, outras são específicas do engenheiro civil. Então, quando se chega numa obra e se existe um documento que está deixando claro que existe um responsável técnico e ele está de acordo com a sua atribuição legal, não se questiona. Mas a maioria das vezes nós não encontramos nenhuma coisa nem outra, né? Infelizmente, a cultura de se contratar um profissional da arquitetura e urbanismo da engenharia ainda é muito pequena, principalmente quando a gente vai entrando para o interior do estado. Uma reflexão aqui, sim, Mazola e professor. Pois não. Porque eu acho que essa realidade aí das obras, mandando aqui, falando de engenharia, um abraço para Ernesto Machado Coelho Filho, está nos acompanhando lá de Petrolina, né, lá em Pernambuco. De uns tempos para cá, sobretudo com a popularização, o Brasil experimentou uma melhoria econômica, né? Na primeira na primeira década desse século, que foi uma melhoria econômica notável. Sim. Então você teve
pessoas construindo e tal. Uma das maiores profissões que existe hoje, e engraçado que isso vai mudando, quando teve aquela abertura de carro lá com o Fernando Collor, de importação, Sim. a profissão de garagista deu um plus. Então todo mundo comprava e vendia carro. Carro ficou uma situação atrativa, ficou mais fácil de comprar. Como hoje, não sei a realidade de momento, mas de 2002, 2003 para cá, ficou mais fácil você investir em materiais de construção, você ter financiamento da Caixa Econômica Federal para compra de terreno e tal, não sei o quê. Uma profissão surgiu aí com força que foi do chamado construtor. Exatamente. Então todo mundo tem uma profissão, o cara é médico, mas faz umas casinhas para poder vender. É assim que eles falam. É nesse ponto aí que reside o maior problema, professor? É justamente nessas casinhas, nesses predinhos, que quem não é da área está construindo, que tem esse problema da falta de um profissional técnico para assinar os projetos? Eu acho que você foi exatamente no ponto, né? Quer dizer, nós tivemos eu falo que o país, quando tudo está funcionando, a economia está funcionando, a construção civil ela vai junto, né? Então nós tivemos sim, entre 2011, 2012 até 2015, um auge, né? Assim, um momento excepcional da construção civil, e isso que você falou é o que mais acontecia. Todo mundo estava com dinheiro, queria investir e acabava fazendo casinhas, fazendo alguma coisa para, né? Então eu mesmo comentava, né, aqui no nosso bate-papo aqui, que Montes Claros, por exemplo, se os médicos parassem de investir na construção civil, a cidade parava, porque boa parte do dinheiro que estava sendo injetado na construção civil, sim, eram de médicos, de pessoas de outras profissões que estavam injetando. E aí que estava esse problema. Quer dizer, na hora que dá a enxugada, algumas dessas empresas não resistem. E a questão da falta do profissional habilitado no comando desses negócios realmente é fundamental. Por quê? Não adianta eu ir fazendo aquela obra, geralmente com qualidade duvidosa. A figura do arquiteto urbanista, a figura do engenheiro na obra, muita gente fala assim, é o que você falou, virou popular e o que era mais caro contratar um engenheiro. O erro está exatamente nisso, achar que contratar o arquiteto é mais caro, né? A possibilidade da contratação do arquiteto é exatamente para economizar. Quando eu faço uma obra sem planejamento, sem projeto, eu geralmente quebro, eu conserto, eu escolho o material equivocado, nem sempre aquilo ali funciona. Então eu tenho um retrabalho, e esse retrabalho custa. Então, e o projeto, o custo da figura do arquiteto urbanista numa obra é muito pequeno em relação ao custo final da obra, e a economia que ele proporciona, te garanto, é bem maior do que se gasta. Mas existe essa questão do preconceito de achar que esse profissional vai fazer a obra ficar mais cara, e as pessoas acham que você está falando de futebol e nós estamos brincando com futebol. Eu falo que são duas profissões que é a mesma coisa, né? Todo mundo acha que é técnico de futebol, todo mundo acha que sabe construir. Ou todo mundo sempre conhece alguém, né? Eu tenho um parente, amigo, eu tenho um parente. Um primo, exatamente. Tio, que nas minhas duas profissões. Nas minhas duas profissões, exatamente isso aí, viu, professor? Jornalista e publicitário. Todo mundo é. Pois é. Então, pronto. Então, estamos aí, somos parceiros, estamos juntos nessa. Professor, e a finalidade, então, dessa fiscalização, ela vai desde realmente dessa pequena obra que a pessoa está fazendo até um centro comercial, qualquer obra de qualquer tamanho. Da menor a maior. Da menor a maior. A gente tem a possibilidade da denúncia, então se vê. E outra coisa também que é muito importante, o exercício ilegal, que isso é grave, né? Você comentou aí, tem muito, a gente condena demais a figurinha do canetinha de ouro, né? Que é o que você falou, eu tenho um amigo que assina. Então isso também é responsabilidade. Se eu não sou o responsável pela obra e eu coloco meu nome naquela obra para ajudar o amigo, se der algum problema, a responsabilidade outra coisa é minha. Tem demais. Vamos repetir isso aí para o pessoal entender perfeitamente o que é. Porque às vezes a gente conversa uma coisa nos bastidores e quando chega no ar a gente toca no assunto. Mas, professor, então existe a situação por exemplo, do mestre de obras, alguém que não é formado, que não tem uma capacitação técnica, que faz um projeto e leva para um arquiteto ou para um engenheiro só para assinar aquele projeto. Infelizmente acontece, né? E é por isso que a fiscalização também envolve a questão do código de ética, porque eu estou ferindo o código de ética da profissão e esse profissional ele pode ser enquadrado. Como que a fiscalização descobre se aquele projeto que eventualmente está assinado por um engenheiro ou está assinado por um arquiteto
não foi feito por um engenheiro ou arquiteto? Infelizmente é só através de denúncia, porque eu não tenho como verificar, né? Entendi. Infelizmente não tem como, porque você não pode... A primeira questão que eu entendo é que também a gente não pode duvidar da idoneidade da pessoa de imediato. Claro, então, se o a documento... presunção de inocência exatamente, está na Constituição exatamente. Federal, né? Então, se o documento está assinado, atribui-se a ele aquela responsabilidade. Agora, à medida que ele tem aquela responsabilidade, ele tem que... Qual é a penalidade que quem constrói com um projeto que não seja de engenheiro e arquiteto tá sujeito? Bom, você pode ser multado, você pode, no caso aí não do profissional, vamos falar então do dono da obra, né? Ele pode ser multado. Esse projeto, se ele não foi aprovado da maneira correta, a prefeitura pode embargar a obra e o conselho pode atuar junto com a prefeitura nesse sentido. Agora, se se identifica o profissional ou o não profissional, ele também pode ser multado, ele pode ser, se há alguém que está envolvido na profissão, ele pode ser acusado de exercício ilegal. Começa desde uma advertência fechada no conselho até a exclusão do sistema, né, de não ter habilidade. Se é um aluno, por exemplo, ele pode nem formar, né, ele pode não ter direito de cursar, de continuar o seu curso e de formar. Então, esses casos, infelizmente, à medida que a gente teve uma grande quantidade de cursos crescendo, isso é muito importante, né? Eu, como diretor de uma instituição de ensino que tem o curso de arquitetura, é o curso de arquitetura pioneiro aqui na região, tenho muito orgulho de dizer que a gente fala muito isso com os nossos alunos, quer dizer, esperem a hora certa, formem para depois trabalhar. Vocês Quais aqui são estão os aprendendo. valores das multas, professor? Confesso para você que não consigo te dar esses números agora, de imediato, até porque, repito, como foi esclarecido no início, eu estou nesse momento como colaborador, né? Eu já não estou fazendo parte, então assim, já não estou acompanhando os valores. Tá certo. Tá? Então isso aí eu vou ficar te Mas devendo. é algo para tirar do ar, por exemplo, para inviabilizar um empreendedor, ou ainda tem que ser feita uma recomposição nisso para que realmente seja impeditivo? Vamos lá, vai ser de acordo com o nível de gravidade do que está acontecendo. Geralmente está relacionado também ao tamanho da obra. Então, assim, é importante entender que a multa, qual que é o objetivo dela nesse momento? É deixar a pessoa clara de que ela está fazendo alguma coisa errada e que ela tem condição de corrigir, né? Então, ela é mais educativa. O primeiro passo é a educação, é a pessoa entender e tentar corrigir. Agora, professor só dizer aqui, rapidinho aqui, nós precisamos do nosso intervalo, né? Então nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, você faz a sua pergunta, tá certo? Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima.
Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43, por isso é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Muito bem, são 8 horas mais 27 minutos, né? Legal dos bastidores aqui é que as notícias são as melhores possíveis, né, Mazola? Peraí, Mazola.